pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. E o mercado estende o viés negativo de ontem, depois que os dados de atividade nos Estados Unidos sinalizaram por uma queda no ritmo econômico antes da agenda de indicadores do mercado de trabalho americano, que podem influenciar diretamente a queda de juros por lá. Na Ásia, hoje o dia fechou em queda, com a China ainda sendo um dos principais fatores de preocupação com a atividade do país mais fraca do que o que se esperava, enquanto no Japão as ações de tecnologia caíram hoje, seguindo o movimento de Wall Street da sessão de ontem. Lá na Europa, a agenda de indicadores também preocupa os investidores, com uma série de números de atividade saindo por lá hoje, e também com o mercado europeu refletindo a queda do mercado americano de ontem. Indo para os Estados Unidos, ontem na volta do feriado, o dia fechou com queda, o Dow Jones caiu 1,5%, enquanto o S&P teve queda de 2,12% e o Nasdaq fechou o dia com uma queda forte de 3,26%. Nos indicadores, o PMI industrial, medido pelo ISM, que saiu ontem, veio abaixo do esperado e ainda abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica uma queda no nível de atividade, o que acabou reacendendo o medo de uma recessão americana. Com isso, também houve um aumento na expectativa de que o Banco Central possa realizar um corte de juros mais forte já nessa reunião de setembro. Mas o receio de uma recessão também aumentou a aversão a risco, o que acabou impactando as empresas, principalmente de tecnologia, o destaque para a queda de quase 10% para as ações da Nvidia ontem. Bom, depois disso, a expectativa pelo relatório de emprego na sexta-feira acabou ganhando mais importância, dado que isso pode influenciar a decisão do Banco Central sobre o tamanho desse primeiro corte já nessa reunião de setembro. Na agenda de hoje vão sair vários dados de atividade, o que pode melhorar ou piorar o sentimento de aversão a risco. O destaque fica para o relatório da balança comercial de julho e também para o relatório de encomendas à indústria, além do livro bege. Fora isso, também vai sair hoje o primeiro relatório de emprego da semana, antes do payroll. Hoje sai o relatório JOLTS, que já deve dar para a gente uma direção sobre o que esperar na sexta-feira. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro caindo 0,40%, Eurostock 600 caindo 1%, lá em Londres o FTSE está caindo 0,60%. No Japão, o Nikkei caiu bastante, queda de 4,35% para a bolsa japonesa, enquanto na China o Xangai Composite caiu 0,67%. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,16%. Os juros de 10 anos do mercado americano operam com queda de 0,90%, a taxa anualizada agora é cotada a 3,80%. O petróleo está subindo um pouco agora, o Brent está subindo 0,70, o barril está cotado a $74,27, mas o petróleo vem também em tendência de queda, dado aí os indicadores de atividade mais fracos lá nos Estados Unidos e na China. O minério de ferro também sentiu o peso aí da queda da atividade, teve outra queda forte hoje nessa madrugada. O contrato mais negociado em Dalian caiu mais de 3% hoje, com a cotação fechada nos $96,93 a tonelada. No universo cripto, o viés também é de baixa. A principal criptomoeda, o Bitcoin, acumula uma queda de 4% nas últimas 24 horas e segue agora cotado aos $56.500. Por aqui, o Ibovespa ontem acompanhou o movimento de queda lá fora e fechou o dia com uma queda de 0,41%, na marca dos 134.353 pontos. Já o dólar fechou com uma alta de 0,48% e ficou cotado aos R$ 5,64. Na curva de juros, o viés foi de queda, mesmo depois que o IBGE publicou a alta do PIB do segundo trimestre de 1,4%, acima do que o mercado projetava, e o número, claro, fez algumas casas revisarem para cima a expectativa de crescimento do PIB para esse ano, o que também pode pressionar a inflação e exigir uma alta na taxa Selic pelo Banco Central. Nas ações, quem acabou puxando o Ibovespa para a queda foram Petro e Vale, que ontem acabaram caindo mais uma vez, acompanhando o preço das commodities. Ontem a Vale fechou com uma queda forte de 3,7%, seguindo o preço do minério de ferro lá na China, enquanto a Petrobras, as ações preferenciais caíram 1,2%, também acompanhando a queda do preço do petróleo. Já na ponta mais negativa, quem acabou caindo mais foi 3R Petróleo e também a Prio. As duas ontem caíram mais de 5%. Na alta, o destaque ficou para a Azul, que se recuperou um pouco depois das quedas consecutivas das últimas sessões. Ontem a Azul fechou com uma alta de mais de 10%. Destaque também positivo para a Braskem, que ontem fechou com uma alta de mais de 2%, repercutindo o relatório do Bradesco BBI, que elevou a recomendação do papel de neutra para compra. E os bancos também ontem ajudaram. O Itaú subiu 1,6%, enquanto o Bradesco teve uma alta de 1%. Para fechar, na agenda local hoje, o destaque fica para a produção industrial de julho e mais tarde tem entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, claro, pode também mexer com as expectativas por aqui. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.